Aleluia, aleluia. A palavra do Senhor para nós hoje é um novo nível, o altar. E durante todo o louvor foi ministrado o altar. E eu não sabia se realmente era nesse sentido que o Senhor queria falar, mas eu tenho convicção plena que é isso sim. Aleluia. O Senhor me trouxe aqui hoje para poder trazer uma palavra do céu, uma mudança de nível para nossa casa, uma mudança de nível para nós, líderes, pastores, servos, voluntários, para todos nós. O Senhor me trouxe aqui hoje para profetizar sobre essa casa. O Senhor me trouxe aqui hoje para poder declarar que o céu ele é real e nós somos seres celestiais, porque nós estamos em Cristo. E eu quero profetizar sobre essa casa hoje algo totalmente diferente. Eu quero profetizar sobre essa casa hoje, não é o que o Senhor vai fazer, mas o que o Senhor já fez. Eu quero profetizar sobre essa casa hoje os níveis que o Senhor trouxe a Abraão, os 4 níveis do altar. Eu quero profetizar sobre essa casa hoje, sobre o altar de Siquém, que foi deixado para trás, onde virou as costas, e onde é o mundo, para tudo aquilo que o Senhor já mandou você se afastar. É o primeiro nível do altar que eu profetizo hoje, que nós já deixamos para trás, já liberamos todos aqueles e as coisas que nós deveríamos ter deixado, todas as nossas atitudes que o Senhor já pediu para nós deixarmos. Eu profetizo sobre essa casa hoje o altar de Betel, que é o altar da casa de Deus, o altar da presença, que quando você vira as costas para aquilo que não é de Deus, a presença do Senhor, a promessa do Senhor, ela é real, ela é concreta e ela chega aos seus ouvidos. Eu profetizo para você nessa noite o altar de Hebron, o terceiro nível que Abraão passou, aonde você é chamado amigo de Deus. Eu profetizo que como Abraão se afastou de Ló, como Abraão se afastou daquilo que o impedia de chegar e cumprir em obediência, tudo aquilo que ainda tem feito você desobedecer a Deus, aquelas palavras que você recebeu, mas você ainda não está seguro de cumprir, obedece, porque você será chamado amigo de Deus. É o terceiro altar na sua vida. E eu profetizo na sua vida também o quarto altar, o altar de Moriá, aonde ali, a primeira vez que o Senhor pediu um filho no altar, e Abraão não hesitou. Foi a primeira vez que na Bíblia foi mostrada, lá em Gênesis 22, que seria necessário um filho de promessa para poder ser o sacrifício verdadeiro, notório. Foi a primeira representação viva, física, de um homem representando Jesus. Foi quando Abraão foi sacrificar Isaac, e ali é chamado também local onde foi feito posteriormente o templo de Deus, a presença de Deus, a comunhão, a separação. Então quando você passa por esses níveis de altar, não tem como você ser o mesmo, não tem como você ser a mesma pessoa. A palavra do Senhor lá em Gênesis 8:20, quero começar a mensagem dizendo, Gênesis 8, versículo 20. É a primeira vez que a palavra altar ela é mencionada na Bíblia. E para nós entendermos um pouquinho sobre altar, altar é um local onde era consagrado, realizado sacrifícios, oferecido ofertas, não só para o nosso Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mas para todos os deuses, falsos deuses que aquelas pessoas adoravam, sendo povos politeístas ou monoteístas, independente, todas as religiões, eles levantavam um altar. Só que existem diferentes tipos de altar. E lá em Gênesis 8, após o dilúvio, olha o que acontece. Nesse momento aqui, para contextualizar,
só havia a família de Noé e os animais que tinham sido salvos na arca de Noé. E Noé, quando ele desceu da arca, a primeira coisa que ele faz é isso: e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu o holocausto sobre o altar. Naquele momento, não tinha mais vida sobre a terra, além do que o Senhor tinha guardado na arca. E a primeira coisa que Noé faz é consagrar toda a terra ao Senhor. Ato profético de você levantar um altar na sua casa, ato profético de você subir ao monte e edificar um altar, um ato profético de uma marcha para Jesus, a gente edificar um altar e declarar que a nossa cidade, que a nossa casa, que a nossa igreja, que a nossa terra é do Senhor Jesus, não é em vão. Foi o mesmo que Noé fez. Ele consagrou toda a terra, toda a vida, todo o ser ao Senhor, porque quando você levanta um altar, você está dizendo: esse aqui, o sacrifício entregue aqui, ele é ao único, ao soberano, ao poderoso, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que é digno de toda honra, aquele que tem toda a força, todo o poder, aquele que ele é infinitamente poderoso para fazer o que Ele quiser, que conhece sobre todas as coisas, aquele que é, que era e há de ser eternamente. Quando eu consagro um altar, tudo aquilo que eu coloco sobre o altar não tem divisão, é só para Ele, é único, é exclusivo, é prioridade, é primícia do Senhor. Esse foi o primeiro altar levantado, descrito na Bíblia. Tem outras linhas teológicas que falam que durante os sacrifícios de Caim e Abel, o Senhor recebeu, em um altar, mas não tem escrito. Então o que tem escrito é esse primeiro altar, o altar de Noé, o altar de consagração. E depois de tudo isso, a gente conhece um pouquinho da história, mas a gente chega lá em Abraão. E Abraão, ele sendo chamado do Senhor para ele ir para uma terra onde ele não sabia onde era, que o Senhor ainda mostraria. Ele anda, ele é chamado para deixar toda a sua parentela, deixar as suas coisas e ir para uma terra onde o Senhor mostraria. Abraão passa por esses 4 níveis de altar. O primeiro altar é lá em Siquém, quando ele acaba de entrar nas regiões da terra de Canaã. E Abraão lá em Siquém representa ombro ou costas. E quando ele entra lá em Siquém, ele levanta o altar ao Senhor e ele ouve a promessa do Senhor. Depois disso acontecem algumas coisas com Abraão, mas Abraão passa por Ai, e quando ele vai chegar em Betel, ele edifica um altar. Ou seja, ele passou por um lugar que chamava Ai, ruína, um lugar que a gente interpreta a palavra já como dor, mas quando ele passa por esse momento, por esse local, ele chega num lugar que é chamado casa de Deus. Eu profetizo sobre a sua vida hoje. Eu não sei o que você está passando, mas eu tenho certeza que a dor que você tem sentido, os problemas que você vem sentindo, as lutas que você tem feito todos os dias, as guerras que você tem batalhado, vai passar e você vai chegar a Betel e edificar um altar para o Senhor, para dizer: é casa do Senhor, é consagrado ao Senhor. As dores se passaram, foi necessário, mas é para o Senhor. A experiência, a maturidade, o novo nível que eu cheguei é do Senhor e exclusivo para o Senhor. É uma doença, você é curado em nome de Jesus, mas é para o Senhor. O altar é do Senhor. É um desemprego. Quando chegar o tempo da honra financeira, você vai levantar um altar e vai declarar: essa riqueza, essa fonte, tudo isso é provisão do Senhor. A minha casa é provida pelo Senhor. E o altar que eu levanto hoje, eu consagro as minhas finanças ao Senhor, porque Betel é casa de Deus. Chegou no segundo nível, chegou no segundo altar. Depois disso ainda acontece algumas coisas com Abraão. A gente passa aí do capítulo 12 de Gênesis e vai para o capítulo 13. No capítulo 13, Abraão vai para o Egito porque teve fome na terra. E Abraão, acontece algumas coisas ali. Ele fala que Sara, que é sua meia-irmã, mas é sua esposa. E ele chega lá e fala para o povo: olha, ela é minha irmã. E o faraó e sua corte leva ela para o palácio. Depois o faraó ali, ele é
ele recebe uma palavra porque ele vai ser amaldiçoado por causa de estar tocando na esposa de Abraão, de um ungido do Senhor, aquele que levanta altares para o Senhor. E aí ele volta. Quando ele volta do Egito, ele chega a Hebrom, e lá em Hebrom, Abraão levanta um altar. O que eu quero dizer para você com isso? Mesmo às vezes nós tendo experiências com o Senhor em Betel, mesmo às vezes nós sendo batizados no Espírito Santo, mesmo às vezes nós orando em outras línguas, impondo as mãos sobre os enfermos, eles sendo curados, mesmo às vezes quando você já expulsou vários demônios e vários espíritos de enfermidade e doença, mesmo às vezes quando você veio na casa do Senhor e sentiu tocado pelo poder de Deus, mesmo às vezes que você subiu no altar e levou palavras aos quatro cantos da terra, você pode passar por situações onde você tenta receber recursos com a sua própria mão, onde você tenta contar a sua própria história do seu jeito, onde você tenta fazer do seu jeito e acontece coisas que não está no seu governo, onde é o Senhor te trazendo de volta para que você volte à comunhão. Hebrom é um lugar de comunhão, união. Quando você volta do Egito, você chega a Hebrom. Mesmo às vezes nós já tivemos experiências com Deus, e tem muitos aqui hoje que estão assim, já tiveram experiência com Deus, já foi na igreja, já foi quando criança porque a mãe levava, já foi depois de adulto porque reconheceu que é o único lugar onde toda dor vai embora, onde a paz realmente reina, onde há o refrigério na alma, onde o pecado é perdoado. Eu não me sinto culpado pelo que eu fiz ontem, mas eu sei que o meu Salvador vive e reina e Ele já me salvou. Mesmo assim, você desceu ao Egito, mesmo tendo experiência com Deus, mesmo tendo levantado altar para Deus, você desceu ao Egito, e lá no Egito, você conheceu as festas, as bebidas, as fornicações, as prostituições, todas as obras da carne. E lá no Egito, às vezes você começa a ganhar recursos e acha que ali é o seu lugar, porque você começa a ver que ali também há provisão, mas não é provisão de Deus, mas é provisão do homem. Só que chega um tempo que as coisas do Egito não te satisfazem, porque você já foi um levantador, um edificador de altar, e aquele que edifica um altar, ele é tocado pelo Santo dos Santos, e ele não sabe mais o que preenche dele a não ser Deus. A única coisa que te preenche, eu te falo aqui hoje com toda convicção, é Deus que te preenche. Não adianta você procurar em namorado, em um novo relacionamento, não adianta você procurar na bebida quando você está triste, não adianta você tentar chamar atenção, você se cortar, não adianta você dizer que está depressivo e mandar mensagem para as pessoas mostrando a sua situação da sua alma. O que adianta é você levantar um altar, sair do Egito e dizer: eu estou em Hebrom agora, a minha comunhão, a minha união, o meu estado é do Senhor, e eu não aceito nada para me preencher que não venha dEle. Aleluia, aleluia. Esse é o terceiro nível. Ah, mulher, mas a gente peca. Nós pecamos. Não sou pecador, mas eu peco, porque eu ainda vivo aqui nesse mundo. Mas o pecado que nós cometemos é deslize, é erro de percurso, é tropeço, não é rotina de vida. Mas no Egito não. No Egito você escolheu descer para o Egito e comer o pão daquela terra. Mas quando você chega em Hebrom, ali você come o maná do céu, porque é casa, é união, é comunhão com o Senhor. Só que passa o tempo, mesmo tendo comunhão com o Senhor, às vezes, muitas coisas que o Senhor nos entregou, começa a nos tirar o tempo para Deus. Você pediu um casamento, o Senhor te entregou. Você pediu um filho, o Senhor te entregou. Você pediu um emprego, o Senhor te entregou. Você pediu um novo salário, o Senhor também te entregou. Aí você pediu: não, Senhor, agora eu não quero mais ser funcionário, eu quero ter uma empresa. O Senhor te entregou a empresa. Senhor, alarga as tendas da minha empresa. O Senhor te entregou. Como o Senhor fez com Abraão, depois que ele passou de Hebrom, ele teve Isaac. Lá em Hebrom foi o lugar onde Abraão voltou do Egito, tão rico que os passos dali não cabia o gado dele de Ló. Ali houve separação entre Abraão e Ló.
Então ele saiu do Egito e ele teve que fazer suas escolhas. As escolhas doem, mas elas são necessárias. E aí o Senhor entregou para Abraão tantas coisas, gado, servos, muitas coisas. Abraão era muito rico. E o Senhor prometeu para Abraão um filho, Isaque. E entre o altar de Hebrom e o altar de Moriá, foi o período que Abraão desfrutou desse tempo com Isaque. Filho da promessa, Abraão já velho, Sara velha, vocês conhecem a história. E ele começou a dar mais atenção para o menino, cuidar do menino, filho da promessa, daquele onde dos seus lombos sairiam príncipes, reis e o salvador do mundo, aquele que é, um filho da promessa, onde toda a linhagem de Deus, escolhido, o povo de Deus, de Israel, sairia dali dele. Então Abraão cuidou dele como você cuida das promessas que o Senhor te entregou. Eu tenho certeza, se você não podia ter filho, o Senhor te entregou um filho, quando você olha para ele, você fala: nossa, eu preciso cuidar desse menino de uma maneira diferente, porque é um filho da promessa, foi o Senhor que me entregou. Quando você tem um emprego, que foi o Senhor que proveu tudo, e você sabe que foi provisão de Deus, que era para você visivelmente, naturalmente, era impossível você estar naquele emprego, você ter aquela empresa, aí você começa a trabalhar tanto naquele emprego, que você chega em casa cansado, e você não tem tempo com Deus. Você começa a dar tanta atenção para o seu filho, para a sua família, que foi o Senhor que te entregou, porque você pediu, mas você não tira tempo para Deus. E ontem a gente foi ao monte e a Rafa fez um comentário que eu achei bem necessário e cirúrgico. Um amigo nosso, esses dias em uma conversa, falou: olha, eu não estou mais servindo na igreja. Eu falei: porque não estava cansado, eu precisava descansar. E aí eu pensei, cara, eu conheci esse caboclo, cara, ele era um moleque, menino de tudo, não tinha nada. Conseguiu comprar uma motinha, depois conseguiu uma namorada, depois comprou um carro bacana, depois entrou na empresa, começou a subir de cargo, agora está marcando casamento, construindo a casa, vai casar depois da casa construída, e a primeira coisa que ele faz quando ele está cansado é parar de servir na igreja. E não é diferente de nós que estamos aqui, não. O problema é que às vezes nós precisamos ver alguém assim para reconhecer o que eu estou fazendo também. E foi o que Abraão fez também. Então hoje nós estamos aqui para nós mudarmos de nível. Não é mais o altar de Hebrom que o Senhor está chamando nós mais. Não é mais para você vir na igreja, se consagrar, apresentar e servir apenas. Não é só isso. Não é só para você deixar ali de lado o ló e todas aquelas coisas que estavam ainda te prendendo a obedecer à promessa que o Senhor fez para você. Mas é para que nós olhamos para nós mesmos e começamos a perceber que as promessas entregues do Senhor na nossa vida começa a tirar tanto tempo, não porque elas tiram tempo, mas porque eu entrego prioridade a ela. E aí eu sirvo mais a promessa do que quem me entregou e realizou a promessa. Aí eu sirvo mais a criatura do que o Criador. É importante tirar tempo com a família? É claro que é importante. É importante tirar tempo para trabalhar com excelência? É claro. Para cuidar do físico? É claro, é essencial. Para visitar os amigos? É claro. Mas e o tempo com o Senhor? Qual tem sido a sua prioridade? E nessa conversa ontem no monte, eu mais a Rafa chegamos na conclusão: a gente abre mão primeiro daquilo que não é prioridade para nós. Por isso que muitas vezes você deixa de vir para a igreja por causa de uma visita, por causa da chuva, porque está cansado, porque você fez qualquer coisa na sua casa, você deixa primeiro de vir para a igreja. Mas se fosse o seu horário de trabalho, você tinha que ir, porque você acredita que o que te dá sustento é o seu salário, não é o seu Deus. Então nós precisamos mudar esse tempo, mudar esse altar, mudar esse nível. E esse nível só é mudado com o altar. Já estou acabando. E eu quero que nós entendamos uma coisa: o altar é local de sacrifício. E ontem o pastor Roberto comentou algo que eu achei muito interessante, mas a pastora Jordana,
O altar não é santo, porque nós fazemos ele ali, nós construímos esse altar aqui. O altar em si, ele não é santo. Ele não é santo. Mas o que sobe no altar como sacrifício? O que é que você tem entregado para Deus? Eu subo aqui para adorar o Senhor, para tocar, para cantar, para pregar. Como eu tenho subido aqui? Não importa a sua profissão, não importa a sua família, não importa nada disso. Importa o que você coloca sobre o altar. Se é você que é o sacrifício, e você está se colocando sobre o altar, como está a sua vida para entregar no altar? Porque o altar vai ser consumido no sacrifício com um fogo, que é o Espírito Santo. Esse fogo ele não dorme, esse fogo não apaga, esse fogo é santo. E todas as passagens da Bíblia onde falar sobre fogo, vai ter um local santo e guardado do pecado. Mas se você se coloca sobre o altar sem buscar a santificação, o fogo vai te consumir. E se você não estiver separado, você vai ser totalmente queimado. Você está disposto a se colocar sobre o altar como sacrifício, de qualquer maneira, de qualquer jeito? Ah, mano, quer dizer que se eu pecar, eu não posso subir no altar? Não é sobre isso, é sobre a consciência da salvação, é sobre a consciência do pecado cometido. Porque depois que Noé fez o sacrifício e derramou sangue, batizando ali a terra, consagrando a terra a Deus, foi o mesmo que Jesus fez, derramando o seu sangue na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter livre acesso. E a partir disso, o sacrifício foi mudado. Não é mais animal, não é mais qualquer oferta, o sacrifício perfeito foi entregue. E aí o Senhor nos mostrou lá em Romanos 12: seja entregue como sacrifício vivo, num culto racional. Ou seja, o altar lá em Êxodo, ele é descrito como: você vai fazer o altar, você coloca rocha, mas não use ferramentas sobre essas rochas, porque tem que ser rocha crua, rocha nua. E aí você coloca essas rochas sem tocar nenhuma ferramenta nela, porque quem é a rocha, a pedra de esquina? Jesus. Esse é o altar que foi edificado, sem nenhum ser humano tocar nele, porque o pecado não conheceu ele não conheceu a morte, ele é perfeito. E quando ele se entregou em corpo vivo, ele se tornou o altar para que eu me entregasse nele. E ele hoje vive em mim. Eu sou o altar não porque eu sou bom, eu sou o altar porque Cristo vive em mim. É a rocha perfeita, ele é a rocha perfeita, ele habita em mim. Eu sou o altar por causa dele. É ele que é o altar em mim. É a rocha, a pedra de esquina. Só que o que se coloca sobre o altar, o sacrifício, você se coloca em Cristo. E a partir disso, você tem que ser santificado. E depois da cruz, veio o Pentecostes. Porque quando o sacerdote iria ungir alguém que estava com lepra, porque a lepra era uma consequência do pecado, de alguém amaldiçoado, primeiro pegava o sangue e passava da orelha direita, no polegar direito e no dedão direito. Depois ele pegava a unção, o óleo de unção, o azeite, e colocava na orelha direita, no polegar direito e no dedão direito. Sabe o que é isso? Ele já estava mostrando: primeiro vai vir o sangue para te curar, mas o que vai te revestir é a unção do Espírito Santo. É ele que vai queimar sobre nós. O que desceu em Pentecostes, lá em Atos 2? Fogo do céu, como chamas de fogo, línguas de fogo sobre cada um que estava ali. Não foi uma visão, foi chamas de fogo sobre a cabeça de cada um. E você já viu mosca sentar em comida quente? Não, porque Satanás só coloca ovos na sua cabeça quando você está afastado do altar. Volta para o altar, sobe de nível, porque é lá que o Senhor quer te usar. Não é sobre pregar, não é sobre cantar, é sobre se entregar como sacrifício vivo. Sacrifício vivo, não precisa se bater, se debater, precisa se entregar, gastar a sua vida sobre o altar. O cordeiro era imolado, o cordeiro era sacrificado, ou seja, passava uma faca e deixava a vida correr. Da mesma forma que Cristo, na cruz, ele foi totalmente
massacrado por você, o sangue derramado por você, a vida de Cristo na cruz, ela foi exaurida por você. Aí você pensa que sacrifício é vir para a igreja domingo, é tocar, é cantar, é pregar? Não! Sacrifício é você exaurir a sua vida por Cristo, sobre o altar, na presença do Espírito Santo. Porque todo sacrifício colocado sobre o altar, sem o Espírito Santo, é um sacrifício para os falsos deuses, que é o meu próprio ventre. Porque todo sacrifício que não é queimado pelo fogo do Espírito, pelo fogo que é santo, que traz consciência do pecado, do juízo e da justiça, eu estou adorando a minha vontade. Por isso que eu gasto tempo lavando o meu carro, cuidando do meu emprego, fazendo os meus projetos, investindo, analisando, pesquisando, cuidando do meu corpo, cuidando da minha família, cuidando de tudo. Mas quando eu marco uma reunião da igreja de oração, não vem ninguém, porque não é prioridade, porque o sacrifício está queimado pelos seus desejos e não pelo desejo de Deus. Sobe de nível, igreja, sobe de nível. O nível é o altar. O nível é o altar. Essa é a palavra que o Senhor quer nos entregar hoje. É um nível novo. Nós passamos por várias situações esse ano, porque nós recebemos palavras que é um tempo de aceleramento. É rápido, é rápido. Presta atenção no que o Senhor tem falado à igreja. Escuta, é um tempo novo, mas é um novo nível. Não gasta tempo falando de você, gasta tempo falando de Cristo. Não gasta tempo olhando para você, gasta tempo olhando para Cristo. Não gasta tempo mimando o seu filho, gasta tempo orando pelo seu filho para Cristo. Não gasta tempo criando o seu filho para você, para fazer a faculdade que você queria, para poder ser o filho do jeito que você queria. Gasta tempo ungindo ele e entregando ele para Deus, porque ele é de Cristo, a herança é dele, não é sua. Em nome de Jesus, igreja do Senhor, corpo de Cristo, essa é a palavra que o Senhor traz para a igreja. O novo nível é o altar. Não importa se você foi ungido a pastor, a diácono, a presbítero, a voluntário, a limpador, não importa. O que importa é o que Cristo já fez e está consumado. O altar está preparado e ele é perfeito e fiel, porque é o próprio Cristo. O sacrifício é você que tem que exaurir a sua vida na presença dele, gastar os seus dias, o seu tempo, as suas horas com ele, para que a partir disso, o fogo do Espírito, a unção, o revestimento, o poder, a ministração, a direção, o batismo, os dons, os frutos do Espírito, venha ser natural no sacrifício queimado ao Senhor. Aí você vai subir como aroma suave à narina do Senhor, e Ele receberá o seu sacrifício agradável e perfeito a Ele, porque está sobre Cristo, a rocha perfeita, está entregue de todo inteiro, e está queimado pelo fogo inextinguível do Espírito Santo, que te santifica e te prepara para o céu. Aleluia, aleluia. Eu quero encerrar aqui perguntando hoje se tem alguém que quer mudar de nível, sair do nível de Hebron, onde você ainda gasta tempo com as suas coisas mais do que com Deus, onde você chega no final do seu dia e você fala assim: não tirei tempo para orar hoje, não li a Bíblia hoje. Não é por obrigação, não é por religião, mas é o tempo com o Pai. Eu quero orar hoje especificamente para as pessoas que querem chegar no novo nível, no altar de Moriá, no tempo com Deus, no tempo de separação, onde vai gastar o tempo fazendo com propósito. Eu ouvi essa semana numa reunião política e cristã, onde um dos líderes do governo hoje falou para nós o seguinte: hoje eu levo a minha vida política com propósito, porque eu sei que eu sou ali um José de Deus, um governador. Eu sou um Daniel de Deus, eu governo parte dessa cidade com o propósito do céu. A partir disso tudo mudou. Essa é a visão que nós precisamos ter. Então tudo que você tem, ou tudo que o Senhor te ensinou, consagre a Ele como propósito dele. Muda a sua visão. Não é sobre ganhar dinheiro, é sobre o propósito. Não é sobre a família, é sobre o propósito. Não é sobre o ministério,
é sobre propósito, porque tem muita gente que canta bem, toca bem, mas não entende propósito. Músico, o Senhor não precisa, porque os anjos tocam perfeitos louvores a todo tempo, 24 horas. O Senhor precisa de adorador, que se entrega por inteiro, em espírito e em verdade. Eu quero chamar aqui, vem aqui, que eu quero orar para vocês. Aqueles que querem mudar de nível nessa igreja, que entendeu essa palavra e querem sair do altar que estão hoje e passar para o próximo nível de consagração ao Senhor. Eu quero pedir aos pastores que intercedam, que coloquem as mãos, que unjam cada um deles. Aleluia, aleluia, Jesus, aleluia, 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 Jesus. Espírito Santo, o Senhor nos chamou aqui. Ninguém viria aqui se não fosse o Senhor. E eu te entrego agora. Tudo é teu. O altar é o Senhor para o teu sacrifício. Os sacrifícios estão colocados aqui agora, Espírito Santo. O sacrifício está colocado aqui agora, Espírito Santo. Desça fogo santo sobre este lugar, Espírito Santo. Desça sobre cada um, Espírito Santo, para que consuma o sacrifício e para que suba de nível agora. Traga a consciência da tua palavra. Em nome de Jesus, eu te entrego agora. E eu agradeço, Espírito Santo, porque o Senhor me deu a oportunidade de ser usado por ti neste momento, de ser o porta-voz do Senhor. Em nome de Jesus, como igreja do Senhor, nós declaramos: os sacrifícios estão sendo entregues por inteiro. Não é uma parte apenas, mas é por completo. Em nome de Jesus, Espírito Santo, caia fogo do céu, queima este altar, mostra para esse povo que há Deus em Israel. O sacrifício vivo está sendo entregue e nós te adoramos, porque a honra é tua, a glória é tua, a força é tua, o poder é totalmente teu. Agora nós te entregamos e agradecemos, Espírito Santo, em nome de Jesus. Oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares notar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares notar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo
que tua alma se abriu, tudo deixado no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, Pai. Nós te entregamos esse momento e que seja feita a tua vontade, ó Pai. Assim na terra como ela é feita no céu, ela é declarada. Em nome de Jesus, que os nossos ouvidos estejam atentos à tua voz. Pai, nós te consagramos a nossa vida e não só esse momento,